em Lucas, no capítulo 15, versículo 11. Mas antes de ler, eu quero ler novamente aqui Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra de Deus, irmãos, viva e eficaz. Somente a palavra de Deus pode transformar a vida de alguém, o Senhor Jesus. Amém? Então abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Glória a Deus, aleluia. Direto do trabalho para cá, viu, irmãos? Por isso que a gente vem assim nessas condições, ó, para você ver. Glória a Deus. O importante é pregar a palavra de Deus. Lucas 15, 11. Diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade, começou a passar fome. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas nem isso ninguém lhe dava. Nada. E tornando em si, quando ele acordou, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este é o meu filho que estava morto. Estou marcando aqui, irmão. Marca o que é importante. Porque este é o meu filho que estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse
veio teu irmão. Teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mas mataste-lhe o bezerro cevado. E o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou. E achou-se e voltou para a presença do Pai. Meu querido, eu vou ler para você de novo o versículo 32. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se e foi achado. Você, homem de Deus, mulher de Deus, que se desviou dos caminhos do Senhor, esta é a hora de se reconciliar com Deus, como este filho pródigo. Volte depressa para o Senhor Jesus. Volte depressa. Você que já foi obreiro, já foi um pregador da palavra, meu irmão, eu estou te convocando. Somos a geração do arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus está voltando. Iremos subir para o encontro do Senhor nos ares. Glória a Deus. Nós vamos ser arrebatados. E como Ele é, o veremos. E como Ele é, nós seremos. E eis que muitos anos se passaram desde que você saiu da casa do Pai. Entenda, eu vou te explicar, entenda. E o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu por eles, pelos dois, a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo o que ele tinha recebido do pai, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Eu vou te explicar, meu irmão. Você estava na casa do Pai. Você era um obreiro, um pregador, uma pessoa ungida na presença de Deus, uma obreira, uma pregadora. Você pregava, dava aula na escola dominical, dirigia culto, era dirigente de grupo de oração, dirigente de grupo de louvor, dirigente do grupo de jovens, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor. Você estava na presença de Deus. Quando você falou: eu vou me desviar, eu vou sair deste caminho, tudo que você havia feito, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, que tem festa no céu por o pecador que se arrepende. Todas as vezes que você saiu e ajudou, e evangelizou, e pregou, ganhou uma alma, discipulou, ensinou, ajudou alguém na igreja,
o Pai estava vendo. E quando você saiu, Ele te deu a sua parte da herança. Você já não tem mais herança lá. Se abandonou. Você se desviou dos caminhos do Senhor. Você pegou a sua parte da herança e foi para o mundão. Olha só. Você pegou a sua parte da herança. Como diz aqui, partiu para uma terra longínqua e ali gastou, desperdiçou todos os seus bens. Quando você se desviou dos caminhos do Senhor, você pensava, se eu sair da presença de Deus vai dar tudo errado. Vai não, irmão. Vai não. Se você sair, você tinha um direito de galardão lá em cima. Você tinha o direito do nome no livro da vida. Você tinha salvação. Você tinha a presença de Deus. Você tinha agradado a Deus. Você tinha entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Então, você já estava nos caminhos. No caminho, na verdade, que só há um caminho e é estreito. Você estava no caminho do céu. Com o Pai, alegrando o Pai. Quando você saiu, como você já não vai ter nada mais lá, porque você se desviou dos caminhos do Senhor. Tem uma diferença parar de ir na igreja e tem uma diferença se desviar dos caminhos do Senhor. Vou explicar, beleza? Tem pessoas que param de ir na igreja, mas oram, leem a Bíblia, seguem a vida dele, faz a oração dele e crê em Deus. E tem pessoas, esse parou de ir na igreja, mas não se desviou dos caminhos do Senhor. Mas tem pessoas, vou dar um exemplo lá nos Estados Unidos, quando eu estive lá. De 2003 a 2007 eu estive trabalhando nos Estados Unidos. Então eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo lá. Eu saí de uma igreja para ir para uma outra. E um outro irmãozinho também saiu por causa de algumas coisas que tinham acontecido lá. E eu encontrei esse irmãozinho na rua e falei com ele, rapaz, a paz do Senhor Jesus. E ele não me respondeu, ele não me saudou com a paz, ele não me desejou a paz. Falei, rapaz, você está doido? Por que você não me desejou a paz do Senhor Jesus? Ele falou assim, não, eu desviei da igreja. Falei, rapaz, você desviou da igreja, mas não de Jesus. Não do Senhor Jesus, não de Deus, da palavra. Ele falou assim, não, eu desviei foi de tudo, eu não quero nada com Jesus, não. Eu falei com ele, rapaz, você ficou doido? Você viu o que você falou? Eu vi, eu não quero nada com Jesus, não vou montar um prostíbulo para mim. Vou viver na putaria, eu não quero nada com Jesus, não. Eu assustei, porque eu nunca tinha visto alguém fazer isso. Ainda mais conhecedor da palavra. Eu olhei para ele e falei, então que a palavra se cumpra na sua vida. Bati o meu pé, porque a Bíblia diz que se você leva esse evangelho para alguém e ele não recebe, bata os seus pés na frente daquela pessoa, na frente daquela casa que rejeitou a palavra de Deus, para que a poeira dos seus pés seja testemunha contra ele naquele dia. E eu bati o pé e fez poeira, e eu falei, essa poeira será testemunha que você negou Jesus, o Filho de Deus. E eu saí, e eu nunca mais vi aquele jovem. Esse se desviou dos caminhos do Senhor. Entendeu isso, irmão? Algumas pessoas estão fracos na fé, fraco. Algumas pessoas estão com dificuldades, lutas, problemas, perseguições. Só Deus sabe, não julga não. Tem coisa que é difícil demais. Mas chegou a hora, irmão, chegou a hora. Este filho pródigo, assim como você, ele se desviou, largou os caminhos do pai dele, pediu a parte dele da herança e foi para o mundão. Quando você sai da presença de Deus e era um crente por 1 ano, 2, 3, 5, 10, quando você sai, você leva a sua parte da herança, Deus te retribui pelo tempo que você ficou com Ele. Então você fala assim, eu saí da igreja, mas está dando tudo certo para mim, ó.
é a sua parte da herança. Vai acabar. E cada vez que você peca, desejando pecar, cada vez que você mente, rouba, faz todo tipo de pecado, não vou nem falar. Você vai perdendo a herança, você vai gastando aquilo que você tinha e chega uma hora que acaba. E aquele filho, quando acabou, porque acaba, e ele com a viseira não conseguia enxergar, ele falou, e agora, eu estou passando fome. Achou um senhor, pediu serviço, foi tratado de porco. E ele olhava para a comida que os porcos comiam e queria comer umas bolotas daquela, mas ele não podia porque ninguém dava, ninguém deixava ele pegar. Meu filho, se você está desviado e já está olhando para as bolotas do porco lá, para a comida do porco, né? Fala bolota, mas porque devia ser tipo um condensado lá, alguma coisa, um grude lá. E você já está com vontade de comer, meu irmão, é hora de voltar para a casa do Pai. É a hora de voltar. E ele disse, olha o que o filho disse. Eu vou ler essa parte do porco de novo e vou falar o que o filho disse. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E ele chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Então, segunda coisa, quem se desvia do caminho do Senhor vai acabar no meio dos porcos. Qual a simbologia de porcos aqui nessa palavra? Quer que eu te explique? Eu vou te explicar. A simbologia de porcos nessa palavra são aqueles porcos quando Jesus expulsou a legião de demônios do endemoniado gadareno. Entendeu? Lembrou? Que a legião falou com Jesus assim: viestes atormentar-nos antes do tempo? Se vai nos mandar sair, permita-nos que entremos naqueles porcos, mas não nos mande para o abismo, porque não é chegada a hora ainda. Jesus falou, então vai para os porcos. Eles entraram nos porcos. Você desviou, acabou sua parte da herança, você está no meio desses porcos que estão cheios de demônios. A Bíblia diz que quando você converte, tinha um demônio, e aquele espírito sai, mas não achando lugar aonde pousar, ele volta e traz mais 7. Quando você se desvia dos caminhos do Senhor, você já não tem mais um demônio, você tem 8 demônios. 8 demônios que habitam em você, desviado dos caminhos do Senhor. Entendeu? Está na Bíblia. Certo? Converta-se, meu irmão. Deus te deu esse tempo todo que você esteve desviado. 1 ano, 2, 3, 5, 10, 15, não sei quantos anos. Mas se Deus te deu até hoje, você está ouvindo esta palavra, porque é para você voltar. Então não seja louco. Nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. E quem não tiver aceitado o Senhor Jesus, reconciliado com o Senhor Jesus, não vai subir. Não vai subir. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai